Olá empresário, olá empresária, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o processo de mentoria consultiva, falando dos diversos papéis que a gente que atua nesse lado de cá, né, sendo mentor, sendo consultor, desde que eu resolvi desenvolver esse processo, ou seja, unir o business mentoring, a mentoria focada em negócios, com a minha experiência em consultoria, que eu cunhei esse termo mentoria consultiva. De 2017 para cá já passaram pelo meu processo mais de 230 empresários de diferentes tipos de negócios e tamanhos também de empresas, e tem sido uma experiência muito legal, né? Inicialmente tem sido uma experiência muito importante para a minha carreira como apoiador de pessoas que querem ter resultados nos seus negócios. Os resultados têm sido incríveis, cada pessoa que tem passado por aqui eu aprendo muito, porque eu leio muito, eu pesquiso muito, faz parte, né, um dos nossos papéis aí, estar sempre atualizado para servi-los. E também os resultados, né? Entregando, obviamente, os resultados para o cliente. Nessa série que eu comecei, né, algumas semanas atrás, eu venho falando sobre cada um dos papéis, né, que a gente precisa exercer estando aqui para apoiar cada vez mais os empresários ou quem nos procura como apoio para trabalhar diversos elementos que tanto o empresário como pessoa, né, ou como técnico de gestão empresarial precisa, quanto os seus colaboradores, os seus processos, a sua empresa como um todo. Então a gente acaba trabalhando ambos, o empresário com a parte técnica, né? O coach trabalharia o empresário enquanto pessoa, eu trabalho o empresário enquanto parte técnica, dando a ele conhecimentos, dando a ele ferramentas, elementos técnicos para ele se sentir com conhecimento suficiente para tocar, né, gerir, administrar aquela empresa, e também dou a ele ajudo ele a estruturar o negócio dele. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o lado do professor. Eu sou professor, dou aula em MBA, já dei aula em universidades e quero continuar no futuro, aumentar cada vez mais esse meu lado professoral. Aí gosto muito de dar aulas, faz parte, né, da mentoria consultiva. Em algumas sessões a gente ensinar, treinar, então eu estou dando uma aula, e o papel do professor é muito importante. Eu separei alguns termos aqui em formato de palavra que eu gostaria de explicar para vocês nesse vídeo, e que eu possa mostrar para vocês quais são as outras coisas, né, que estão por trás desse papel de professor que eu acabo escrevendo para poder servir cada vez melhor o meu cliente. Meu papel aqui é estudar cada vez mais, ter mais conhecimento, faço cursos, estou sempre procurando me atualizar, de novo, para servir cada vez melhor os clientes que passam aqui pelo meu processo de mentoria consultiva. Então vamos lá, roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse lado professor aí do processo de mentoria consultiva. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, vamos falar sobre esse lado professor aí do processo de mentoria consultiva. Eu gostaria de iniciar falando sobre, vou elucidar aqui algumas palavras e vou explicar em cada uma das palavras o que eu penso, né, por ter escrito elas e o que elas têm a ver com o processo aqui de mentoria consultiva. O primeiro termo que eu escrevi aqui é coerência, né? Atuar com sintonia com aquilo que o empresário precisa, compreendendo o papel do empresário na empresa dele, né? Porque tem gente que atua muito, quanto menor a empresa, ele atua mais ainda no operacional, e também cumprir as suas metas, né? As minhas metas para com ele. Um professor, ele tem que ter coerência, né? E no meu caso, eu também preciso trabalhar com essa coerência, porque a gente precisa, né? Tem prazos para atingir, a gente tem um cronograma para ser cumprido, o empresário precisa galgar alguns passos implementando na empresa dele o que a gente está passando aqui para que ele consiga, obviamente, ter os resultados que ele precisa. É um apoio unilateral muito grande, mas assim,
em termos de conhecimento, ele precisa colocar em prática. Não adianta nada ele vir aqui, uma sessão de 2 horas e meia por semana, adquirir conhecimento, ferramenta, aprender e tal, e ir para a prática, entrar na empresa dele e não aplicar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter, essa coerência, né, dessa sintonia entre o modelo que eu vou passar para ele, porque cada empresário é único e a sua empresa também é única, tem que haver. A segunda palavra que eu anotei aqui é integralidade, né? Eu preciso compreender o empresário de forma integral, buscar identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, inclusive, mas não apenas intelectual, físico, emocional, social e também cultural. Por que eu preciso ver o empresário de forma integral? Porque, como todos nós, não adianta nada eu trabalhar com metas exclusivas só olhando o lado técnico, o lado do resultado financeiro da empresa, porque eu sei que isso não vai funcionar. Eu preciso compreender a integralidade, as dificuldades que ele tem. Por isso, por exemplo, que eu peço para todo empresário fazer uma análise de perfil comportamental. Quem faz isso aqui na minha empresa é a minha esposa, que é coach. Ela vem aqui, faz análise de perfil comportamental deles, faz uma sessão exclusiva de devolutiva, explicando para eles ou para ele, se forem sócios ou se ele for sozinho, qual é o perfil dele, o que é o lado positivo desse perfil, qual é o lado que ele tem potencial de melhoria, como é que ele vai utilizar desse perfil para lidar melhor com as pessoas, para lidar melhor com os processos da empresa, com as suas responsabilidades, enfim, porque isso está casado. E por outro lado, né, tem um aspecto físico, emocional, social, porque é uma pessoa que está ali coordenando, gerindo uma empresa. E ele tem dificuldades, ele tem crenças, ele tem medos, ele tem uma série de coisas que eu preciso compreender para dar para ele também no momento certo, de acordo com a fase da vida e da empresa que ele está passando. Então, esse termo integralidade precisa estar presente no processo de mentoria. Eu preciso atuar, né, trabalhando, pensando nisso, para ter a possibilidade de dar mais resultado para o meu cliente. Outro termo é o reconhecimento, né? Reconhecer a realidade do empresário, né? Da sua família, da comunidade onde ele está circundado ali, para que eu consiga, ao reconhecer isso, saber as defasagens ou os déficits exatamente daquilo que ele tem. Eu já faço um diagnóstico técnico antes mesmo dele entrar para o processo de mentoria consultiva, porque faz parte, né, para eu poder elaborar uma proposta, fazer o que eu chamo de pré-diagnóstico. Aí eu elaboro uma proposta, se o cliente fechou, na hora que ele vai começar o processo de mentoria consultiva, como a primeira fase, quase que 90% das vezes ou mais, a gente desenvolver a estratégia do negócio dele. Desenvolvendo a estratégia do negócio, eu já vou diagnosticando como o negócio está e como ele precisa ser. Então, o desenvolvimento da estratégia, para mim, já é um diagnóstico. Inclusive, eu coloco termos lá que muitas metodologias de estratégia nem têm, porque eu preciso diagnosticar os problemas que vêm acontecendo, pelo fato dele não estar tendo o resultado que ele, né, procurou obter, e pelo fato dele ter me procurado. E aí eu faço esse mapeamento e desenho uma nova estratégia, colocando elementos para a gente poder cumprir aquilo lá e depois planejar, entrar nos processos, a parte de rotina, produtividade e assim por diante. Então essa etapa do reconhecimento é muito importante. Outro termo que eu coloquei aqui é empatia, né? Se nós não tivermos empatia, né, se eu não trabalhar, né, acolhendo as diferenças que eu vejo de mim para ele, dele para com outro cliente. Atualmente eu tenho vários clientes, por exemplo, que têm lojas de roupas, mulheres, né? E que teoricamente não, na prática são concorrentes, porque são aqui do Vale, né? Próximas aqui da minha empresa. Então eu preciso acolher essas diferenças, reconhecer que cada empresário é único, aprender de uma forma diferente, de que o contexto que ele está é único, de que ele aprende diferente. Então, cada empresário como é único, cada empresa como é única, a gente precisa trabalhar com empatia para poder entender essas razões e poder devolver para ele aquilo que no ouvido que ele vai escutar da forma como ele é. Porque senão a gente vai dar para todo mundo de uma forma totalmente padronizada algo e a gente não vai ter o resultado que a gente deseja. Então, trabalhar nesse lado professor com empatia é muito importante.
Outro termo que eu coloquei aqui é o sonhos. Conhecer os sonhos do empresário, os interesses, os anseios, o projeto de vida e poder apoiar o empresário nesse projeto, né? Quando a gente lida com uma empresa, é como lidar com um filho, né? Nasceu ali ou está nascendo, eu tenho empresários que estão abrindo empresas comigo aqui, a gente está estudando diversas formas dele fazer o melhor possível já desde o início, por isso que as pessoas me procuram, para a gente abrir negócios, eu apoiá-los a abrir negócios novos. Quando a gente trabalha com o sonho das pessoas, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Porque muitas vezes uma opinião de que eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu faria assado, eu faria assim, às vezes não é o que ele quer. Eu preciso entender os sonhos dele, os anseios, as necessidades futuras, saber para onde ele quer, inclusive como modelo de vida, né? Tem jovens que estão vindo aqui me procurar, tem pessoas mais velhas do que eu que fazem mentoria comigo. Então, existem pessoas em etapas diferentes da vida e, por isso, também a gente precisa tratar esses sonhos de maneira exclusiva. De novo, as empresas são únicas, os empresários são únicos e a gente não está aqui para brincar com o sonho de ninguém. Assim como um professor não pode brincar com o sonho do seu aluno, porque senão ele vai derreter esse sonho e vai causar N crenças, N problemas na cabeça desse aluno, o mesmo eu não posso fazer com o empresário, afinal o sonho é dele. A única coisa que eu geralmente faço tecnicamente é apontar as possíveis falhas que ele possa cometer se ele não fizer algumas coisas, porque aí está tratando de dinheiro, de investimento, de estrutura, de colaboradores e uma série de coisas. E tem técnicas, tem ferramentas para isso e metodologia também. Outra coisa é a cumplicidade, né? Um professor ele precisa trabalhar com o empresário com muita cumplicidade, ou seja, conhecer o empresário mesmo, às vezes até um pouco, né, deixar ele falar sobre o dia a dia dele, com família, com filhos e tal, dialogar com ele para criar esse vínculo, para fortalecer essa confiança que ele tem em mim, até para ele absorver melhor o meu conhecimento e as ferramentas e tudo aquilo que eu estou passando, para ele poder implementar mais rápido. Então, trabalhar com cumplicidade é um papel muito grande de um professor e meu também, sendo professor aqui no processo de mentoria consultiva. Outra palavra que eu usei aqui é trilhas. O que eu quero dizer com trilha, né? Construir um roteiro, né, entre aspas, pedagógico, já que a gente está falando de professoral, né, que integre disciplinas diferentes, né, para complementar o saber desse empresário. Eu falo aqui no meu processo de mentoria consultiva de diversos processos, né, de diversos tipos de conhecimento, de estratégia, de planejamento, de gestão, de liderança, de marketing digital, de finanças, ou seja, é um arcabouço muito grande que a gente vai conhecendo com o tempo, né? Eu também não nasci sabendo, mas consegui fazer a minha empresa alcançar alguns milhões de reais, chegar a ter 36 pessoas, não foi à toa, alguma coisa certa a gente fez, e essa experiência, né, através desses roteiros pedagógicos, a gente passa para o nosso cliente, para os empresários que nos procuram, porque vão ser através dessas trilhas, desses roteiros, dessa didática professoral, que ele vai entender mais rápido, ele vai conhecer aquilo que a gente está passando e vai absorver mais rápido para implementar na prática. De novo, eu acho que eu vou repetir isso por N vezes aí. Não adianta nada ninguém, né, ou absorver, seja em curso, seja com mentoria, seja o que for, conhecimento de alguma forma e não agir, não colocar em prática. Vai ser só um conhecimento que você vai ter dentro da cachola aí e não vai ter resultado nenhum. Outra palavra que eu coloquei aqui é colaboração, né? Trabalhar de forma colaborativa com o empresário, criando alguma forma de compartilhar desafio com ele, propor estratégia, ou seja, colaborar com ele de alguma forma. Tanto é que no processo de mentoria consultiva tem empresário que está mal financeiramente porque o contador não está indo bem, e eu dou a sugestão, vamos trocar de contador, chamo o contador aqui, apresento pessoas, ou seja, colaborar com ele em outras instâncias para que ele tenha um gestor de tráfego, para que ele tenha um marketing digital sendo feito por alguém que realmente saiba fazer, a parte financeira ou contábil sendo feita por alguém que saiba fazer, entregando os relatórios que ele precisa. Como a gente conhece um pouco de empresa, a gente dá essa experiência para ele, né? Passa isso e também colabora para que lá na empresa dele, no dia a dia, isso tudo funcione na prática. Outra palavra é relacionamento, né? Estabelecer uma relação tanto igualitária quanto, né, de diálogo com esses empresários, reconhecendo
conhecimento deles, a experiência que eles trazem, tudo aquilo que eles já passaram, seja de erro ou seja de acerto, para contribuir para o desenvolvimento deles da forma certa. Então, eu preciso criar, e um professor precisa criar isso, né? Um relacionamento muito bom, né? Porque senão ele não vai receber muito bem aquele aprendizado ou aquele conhecimento e, de novo, não vai implementar na prática. Outra coisa que eu notei é mediação, né? Ser um mediador, eu sou muitas vezes, né? Ou às vezes facilitador, palavras meio sinônimas aqui, eu anotei um articulador do conhecimento, por exemplo, porque eu preciso provocar no empresário diversos questionamentos. Inclusive a maioria dos empresários hoje que me procuram são marido e mulher, ou 2 sócios ou 3 sócios. Já tive empresários médicos, por exemplo, que tem clínica que eram 6 sócios. Então, quando é muita gente, eu preciso mediar. Eu preciso fazer com que as diferenças se aflorem, que a gente, a partir de técnicas e não fique no chutômetro, trabalhe junto, porque eles precisam entender, né? O resultado é para eles, obviamente, que tudo que está sendo feito é em prol do todo, não pode ser em prol de uma ou outra cabeça. E se for marido e mulher, eu tenho vários clientes atualmente que são marido e mulher e que são sócios da empresa, preciso mediar porque existem diferenças, né? Existem discordâncias. Tudo aquilo que é pro positivo é fácil, show de bola, mas aquilo que as pessoas discordam, a gente precisa trabalhar e eu preciso ser esse mediador. Muitas vezes eu não posso influenciar tanto algumas decisões, mas eu tenho que falar os lados positivos e negativos para que eles, entre uma sessão e outra, né, quando eu vejo que o conflito está sendo muito gerado numa sessão, eu interrompo aquele assunto, peço para eles levarem isso como uma tarefa de casa e trazerem alguma decisão, algo que pelo menos eles tenham pensado sobre aquele assunto para a próxima sessão. Isso é importantíssimo e eu procuro fazer isso da melhor forma possível, obviamente mediando aí para que eles possam tomar as decisões certas. Outro termo é pesquisar. Eu preciso convidar o empresário para perceber a realidade do que ele está passando e, em alguns casos, fazer pesquisa, em alguns casos, ler, em alguns casos, estudar outras coisas. Eu tenho uma biblioteca muito boa de livros e de apostilas, né, de termos que, às vezes, eu até empresto para os meus clientes para eles poderem ter aí conhecimentos vindos de outras fontes, se não for através de livros, pesquisar pelo menos no mercado, enfim, alternativas diferentes para eles implementarem, porque cada negócio é único e a necessidade do empresário eu tenho que detectar para dar para ele aquilo que ele efetivamente necessita. E não vai ser uma metodologia que, por mais padrão que ela possa parecer que ela é implementada em cada empresa de maneira diferente. Eu preciso adaptar muita coisa, né? Eu poderia até colocar essa palavra aqui, adaptação, porque por mais que eu tenha algumas metodologias que eu implemento na maioria das empresas, eu preciso adaptar toda vez de forma diferente cada uma das metodologias e muitas vezes até as ferramentas para cada uma das empresas, porque são empresas diferentes, são empresários diferentes e tem que ser feito dessa forma. Outra coisa que eu coloquei aqui é o protagonismo, né? Promover o protagonismo do empresário como autor e proponente do seu próprio processo pedagógico. Na verdade, aqui é o andragógico, né? O que eu quero falar com isso? O adulto ele aprende diferente, né? A pedagogia é o estudo do ensino para a criança, a andragogia é o estudo do ensino para o adulto. O adulto já está com o HD lotado, né, vamos dizer assim, ou cheio, ele vai aprender numa velocidade, ele já traz crenças, ele já traz problemas, ele já traz vícios, experiências, enfim, e ele precisa aprender diferente. E eu continuo aprendendo, né, já fiz até curso sobre isso, para poder passar para o empresário aquilo que ele precisa. Ele aprende numa velocidade diferente, os 4 perfis comportamentais aprendem de formas diferentes, um quer coisas mais detalhadas, outro quer coisas mais rápidas e menos, mais prática e menos escrita, enfim. Essa andragogia que eu preciso utilizar para poder trabalhar nessa forma andragógica para entregar para o empresário é muito importante. Se você vier trabalhar isso dessa forma algum dia, se já não trabalha, com certeza você vai precisar pensar nesses termos que eu estou falando. Outra coisa aqui é o acompanhamento, né? Um professor ele precisa acompanhar um aluno e eu preciso acompanhar o empresário, né? Avaliar continuamente o processo se ele está evoluindo ou não. A cada sessão ele me dá um feedback e eu dou um retorno para ele também.
meu processo, pelo menos o meu processo de mentoria consultiva não tem muito blá blá blá, é muito prático, e por ser prático eu preciso estar num looping constante de dar atividade, pegar feedback, dar atividade, pegar feedback, porque eu preciso saber se ele está conseguindo fazer aquilo lá na empresa dele de maneira prática, ou seja, implementar, e aí participar com ele, né? Às vezes eu até acompanho ele lá, indo na empresa dele, fazendo visita, vendo o que ele já fez, quais as dificuldades, para poder ajudar ele a alavancar cada vez mais os resultados que ele precisa. E por último, coloquei aqui aprendizagem, né? A gente, como professor, a gente precisa admitir que pode errar e que necessita sempre aprender enquanto a gente ensina, inclusive com os próprios empresários. Um professor numa escola precisa continuar aprendendo sempre, ele vai errar, ele precisa se desenvolver, eu também, né? Se eu tivesse uma varinha de condão que eu fizesse, você quer faturar X, plim, vai lá e fatura. É mentira, isso não existe. Precisa de muito trabalho, né? O mundo do empresarial, o mundo do empreendedorismo, precisa de muito trabalho, independente de onde você quer, que tipo de empresa você quer abrir. Então, você vai ter que trabalhar bastante, trabalhar com afinco. O que eu faço é tentar encurtar esse caminho com o empresário para ele atingir os resultados de uma maneira mais tranquila, às vezes mais rápida, muitas vezes eficiente e eficaz, ou seja, fazendo o que ele precisa fazer e da forma certa que ele precisa fazer. Então, o meu papel é também aprender, por isso que eu continuo lendo muito livro, participando fazendo curso, participando de algumas comunidades externas aí, para absorver cada vez mais coisas que me faltam e que eu vou passar necessariamente para os meus clientes. Esses são alguns dos papéis, né, que a gente acaba desempenhando aí, só para finalizar esse vídeo, como professor durante o processo de mentoria consultiva. Espero que você esteja gostando dessa série. Se você estiver ouvindo no Spotify, no iTunes, você pode também fazer algum comentário aí, dar o seu joinha, divulgar esses podcasts aí para algumas pessoas. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo através do LinkedIn, eu também posto os meus vídeos lá, independente da plataforma ou da rede social que você esteja. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, espero que esse tipo de conteúdo aqui esteja te ajudando e em breve a gente vai trazer mais coisas sobre o processo de mentoria aqui também para você, não só para você conhecer o meu trabalho, mas também como funciona, né, o dia a dia aí de alguém que trabalha fazendo esse processo, né, juntando business mentor com consultoria, prestando esse tipo de serviço para as pessoas. Tá ok, pessoal? Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, dê o seu joinha. O YouTube, o algoritmo, atualmente está gostando, né, está valorizando as pessoas, os vídeos onde as pessoas dão o seu like, que assistem até o final, obviamente. E se você puder se inscrever para nos dar essa força, se inscreva, acionando o sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você vai receber uma notificação automática para você sempre acompanhar os novos vídeos que eu postar. Fico por aqui, desejo saúde a você, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.